Igreja Viva, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, do 6 em diante. O título da mensagem de hoje é Entrega e Descansa. Vamos repetir? Entrega e descansa. Você entrega a sua vida a Deus e Ele dá descanso para a sua alma. Você entrega o teu caminho a Deus e tudo mais Ele fará na sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Entrega e descansa. De pé em reverência à palavra de Deus, marque na sua Bíblia, Filipenses 4, versículo 6 em diante. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, repita comigo, oração, súplicas e ação de graças. Repita comigo, é muito importante orar, é muito importante suplicar. Suplicar é o mesmo que interceder. Quem faz a súplica, quem intercede por nós, o nosso mediador para Deus é o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Ele intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Nós do altar oramos por você todos os dias. Passamos força para você. Falamos a verdade para você, porque é o conhecimento da verdade que te liberta. E liberdade é o mesmo que paz. Uma pessoa aprisionada é uma pessoa escravizada. Uma pessoa livre é uma pessoa dominada pela paz. Mas aquele que intercede por mim, aquele que intercede por você, é o Espírito Santo. Glória a Deus. E com ação de graças. Ação de graças é o quê? Atitude de gratidão. Atitude. Eu quero falar hoje sobre atitude. Se você nada fizer, nada vai acontecer. A forma de você chegar a lugar nenhum é você não saber onde você quer chegar. Versículo 7. E a paz de Deus. Fala-se muito hoje no meio empresarial sobre liberdade financeira. E liberdade é o mesmo que paz. A paz de Deus, ela traz para nós liberdade. É paz em todas as áreas da nossa vida. Tem gente que tem paz na rua, porque se sente livre. Mas quando chega em casa, não tem paz. Porque no lugar da paz tem brigas, tem discórdias, tem problemas, tem perturbações. Sim ou não? A paz de Deus é completa, que excede todo o entendimento. É incrível porque a fé, ela nos leva a um nível de entendimento, a um nível de inteligência, de raciocínio, de lógica, que excede o entendimento humano, que supera os mais altos níveis
intelectuais, humanos. A fé, ela nos faz poderosos em Deus, quando exercida conforme a palavra de Deus nos instrui. Uma fé com atitude. Versículo 7. Guardará os vossos corações. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela vai guardar os vossos corações. E nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina que do nosso coração depende toda a nossa vida. Guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Primeiro começa com a mente, porque pensamentos, eu estava ensinando isso para o Davi vindo para cá. A gente tem que vigiar o que a gente pensa. Nem tudo a gente pode pensar, nem todo pensamento que vem na nossa mente a gente pode pensar. Quem sabia disso? Tá vendo? Então fique sabendo, nem todo pensamento que vem na sua mente você pode pensar. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos que pensar naquilo que nos leva para frente e para cima. Nós temos que pensar naquilo que agrada o Espírito Santo que está em nós. Porque os pensamentos, eles geram sentimentos que geram em nós a motivação, a intenção das nossas ações. E a nossa atitude, as nossas obras dizem para Deus o que realmente nós cremos. Porque fé é ação. Fé não é sentimento. Fé não é o que você fala. Fé é o que você faz. Vamos concluir esse versículo, esse texto. Versículo 8. E ele guardará os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Repita comigo, eu não quero viver uma mentira. Repita comigo, eu não vou viver uma mentira. O meu Deus é vivo, é verdadeiro e é fiel. Você crê nisso? Diga aleluia. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, o que é certo, o que é errado. Sim, sim, não, não. Não tem meio termo, não tem meio do caminho. Honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso, o que? Pensai. Olha que fantástico. Até os meus pensamentos, a palavra de Deus me instrui. No que é que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, no que tem virtude, no que dá louvor a Deus. É nisso que eu tenho que pensar. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, diz o apóstolo Paulo, isso fazei. Repita comigo, fazer. Repita comigo, atitude. Ele está dizendo, não basta ouvir, não basta ver, não basta achar bonito, tem que praticar. A fé não é conversa furada, a fé é uma prática de vida, do jeito de Deus. E então, o Deus de paz será convosco. Repita comigo, o Deus de paz será comigo. Ele já é. Então repita comigo, o Deus de paz é comigo. Repita comigo, eu sou dominado pela paz.
Eu sou um prisioneiro da esperança, da glória de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. E já abra em Salmos 67. Olha aqui para mim, enquanto eu quero trazer esse pensamento para você. Nós temos exemplos na palavra de Deus de homens e mulheres de atitudes fortes. Homens e mulheres que conheciam Deus e sabiam com convicção no Espírito que de fato nada pode ser maior do que Deus. E desta confiança, eles eram movidos numa fé ousada, eram tão firmes diante de situações, diante de inimigos, diante de circunstâncias, diante de ameaças do mundo, diante de realidades para todos, mas que para eles em nada atingia. Porque eles conheciam a Deus. Eles tinham uma atitude ousada, a ponto de provocarem o sobrenatural. Profetizar não é apenas abrir a boca e ordenar que viva. Profetizar não é apenas abrir a boca e chamar à existência o que não existe como se já fosse. Se a sua vida não for dirigida por fé, se as suas atitudes não forem baseadas na fé, então profetizar para você são meras palavras vazias. Palavras carregadas de poder. São palavras, profecias, ordenanças que partem de uma pessoa que verdadeiramente crê no Deus que ela conhece. O que Deus quer de mim? Deus quer de mim uma mulher de atitude. O que Deus quer de você? Deus quer de você um homem de atitude, uma mulher de atitude. Como verão a glória de Deus na sua vida? Se você se acomoda, se você aceita a realidade do que se vê. A palavra de Deus define a fé como a certeza do que você espera. Ou seja, com os olhos humanos não existe, mas você tem certeza daquilo que você espera. A convicção dos fatos que não se veem, são fatos que não se veem, ou seja, algo que não existe para os outros, mas para mim é a certeza de fatos. Porque o justo viverá pela fé. Ser justo é ser fiel a Deus. Ser justo é saber dar a Deus o devido lugar dele na sua vida. O lugar de absoluto. O lugar do todo. A minha vida, ela não é parcial. Ela é toda de Deus. Quem convive comigo no dia a dia, nas pequenas coisas, percebe o quanto Deus é a base, é o meio e é o objetivo final de tudo que eu faço na minha vida.
Isso não é só porque eu vivo para a obra. Isso não é só porque o meu ministério exige de mim um tempo integral. Não, isso não é sobre o ministério da apóstola. Isso é sobre ser cristã de verdade. É sobre ser de fé. É sobre ser uma pessoa guiada pelo Espírito. Quem está entendendo o que a apóstola está dizendo, diga amém. Então aquilo que você pensa, os pensamentos que vem na sua cabeça, aí você escolhe pensar, eles viram intenções, motivações, primeiro viram sentimentos. Por isso que o nosso sentimento tem que ser todo de Jesus Cristo. O que eu sinto? Eu sinto o que está na palavra de Deus. Porque o coração dele depende toda a sua vida, porque os sentimentos humanos, eles nos enganam. Às vezes você está cansado fisicamente e toma uma decisão naquele momento. Vai dar errado. Às vezes você está chateado com alguma situação, irado, você toma uma decisão naquele momento. Uma decisão emocional. E as consequências não serão boas. Mas se o meu sentimento é tudo de Jesus Cristo, como nós acabamos de ler em Filipenses, eu fico com a mente de Cristo, que é a palavra de Deus. Eu decido por fé. Eu decido por fé. Então, temos que nos atentar ao que nós temos nutrido o nosso espírito. Quer ver uma coisa? Eu estava fazendo uma reflexão ontem à noite, e toda noite eu tenho mais ou menos o mesmo horário de colocar meu celular para carregar. Quando da hora da oração da madrugada ele já está carregado, eu gravo a oração da madrugada, boto no carregador de novo. E depois, quando eu me levanto para começar o meu dia, eu tiro do carregador e ele já está com a bateria 100%. Quem aqui no santuário põe o celular para carregar todos os dias? Todo dia põe o celular para carregar. Olha só que maravilha, né? Você não esquece? De vez em quando. Vocês põem o celular para carregar todo dia? Todo dia, né? Eu também. E você sabe que se você não atualiza o celular, quando vem aquelas atualizações e tal, ele começa a travar. Sim ou não? Ou é só o meu que acontece isso? O seu também acontece? A gente se preocupa em pôr o celular para carregar. A gente se preocupa em manter ele atualizado, porque senão vai dar problema. Vai me deixar na mão. E quanto eu estou preocupada em recarregar as minhas energias espirituais diárias em Deus? Quanto há em mim de preocupação em nutrir o meu espírito? Porque quando o estômago ronca, eu vou procurar uma comida. E até uma estratégia para as mães que estão aqui: se o seu filho não quer comer legume, deixa ele passar fome, porque aí só vai ter legume. Ou vai morrer de fome, ou vai comer o legume. E o menino come legume, você acredita? Quanto eu estou desesperada de fome para nutrir o meu espírito diariamente? Você responde isso. Na verdade, eu consigo responder isso por você. Qual o volume de louvor do reino você ouve por dia? Como você está na oração da meia-noite, na virada de um dia para o outro? Como você está na oração da madrugada? Como você tem andado com Deus no altar? Com os seus dízimos, suas ofertas, seus propósitos de vida? Nós estamos numa campanha que não é para todo mundo. Tem que ter discernimento para entender isso. Tem gente que não tem sonho. Tem gente que não tem atitude.
Tem gente que não quer mais. É difícil acreditar, porque você sonha, você projeta. Aí eu falo para você que tem gente assim. Estou dizendo que tem porque eu lido com gente e eu sei que tem. Tem gente assim ou não tem? Sim ou não? Os pastores estão aqui. Mas você está fazendo os seus projetos em Deus? Para quê? Para Deus realizar infinitamente mais. Como que Deus vai fazer isso, apóstola? Como? Os meios de Deus eu não sei. Eu sei que se você projeta nada, Deus vai fazer infinitamente mais na sua vida, do mesmo jeito que Ele fará na vida daquele que projeta muito. Aí é um cálculo matemático. Infinitamente mais de nada é quanto? E infinitamente mais de tudo supera todas as expectativas. Aí você vai refletir. O que eu quero para a minha vida? Eu posso realizar? É uma questão de raciocínio e fé. Tem que pensar. O que eu quero realizar esse ano? Eu já quis realizar isso ano passado? Eu já quis realizar isso ano retrasado? Aconteceu do meu jeito? Não. Então eu preciso de Deus. Como eu quero chegar no final desse ano? Então eu vou projetar em Deus. E vou ser firme na minha atitude. Davi, ele foi um homem de uma atitude exemplar. No entanto, nós sempre usamos Davi nas pregações como exemplo. Porque Davi, ele foi fiel no pouco, mas foi fiel no muito. Sim ou não? Quando ele estava lá, como diz meu pai, no meio do pasto, fedendo a cocô, ele era fiel a Deus. Ele cuidava do que ele pensava, do que ele sentia, do que ele se motivava, do que ele tinha intenção, das ações dele. E ele profetizava: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque o Senhor vai comigo. Ele cantava louvores a Deus, ele se enchia de Deus, ele vivia o reino no pasto, e porque ele foi fiel no pouco, Deus colocou ele no muito. Deus deu para ele a oportunidade de enfrentar Golias, mas ele que teve que ter a atitude de ir. Eu não vou por força nem por violência, eu vou pelo Senhor dos Exércitos. Tu, Golias, vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou na força de Deus. Quero ver você contra mim. Aí você vê tantos exemplos. Daniel, que na Babilônia não se corrompeu, num mundo pior que esse, num tempo terrível da Babilônia, ele não se corrompeu, ele foi fiel, ele enfrentou tudo. Os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram jogados na fornalha ardente, porque eles se recusaram a negarem a fé no Deus vivo de Israel. E até na fornalha ardente Deus foi com eles e livrou-os da morte. Daniel foi jogado na cova dos leões e foi livrado da morte, porque aquele que vai na força do Espírito de Deus, a porta fechada tem que abrir. Se não tem porta, a porta tem que aparecer para se abrir. Se está tudo dando errado, obrigatoriamente tem que dar certo, porque não existe nenhum mal, não existe nenhum inimigo que pode medir força com Deus vivo de Israel. Aleluia! Sabe, eu não sei o que você tem de projetos para a sua vida nesse ano. Eu tenho os meus projetos e eu digo para você, são muito ousados. Muito. Você vai fazer seus projetos, vai pedir a Deus a melhor saúde para o seu corpo. Não economiza não, irmão. Ah, apóstolo, mas Deus já vai dar infinitamente mais. Então pede para Ele te dar infinitamente mais de muito. Para dar certo tem que ser do jeito de Deus. Repita comigo: querer é fazer. Nós olhamos, só mais um exemplo, Jacó. Ele aprendeu com Abraão
que o sacrifício gera milagre. Jacó, ele, em Peniel, onde ele viu o Senhor face a face, agarrou o anjo, e ele não estava nem aí das consequências físicas que ele teria naquele momento. E ele disse para Deus: eu não te largo enquanto não me abençoares. E eu fico imaginando o que Deus pensou. Porque eu fico imaginando, né? O tanto que Deus ficou feliz, o quanto essa atitude ousada agradou a Deus. E enquanto o anjo não abençoou ele, ele não largou o anjo. E ali Deus mudou o nome dele de Jacó, que significa lutador com Deus, para Israel, que significa príncipe em Deus. Por causa de uma atitude. Repita comigo: uma atitude. Todo mundo tem fé. Nem todo mundo tem sonhos. Mas todo mundo tem fé. A fé é colocada dentro de nós por Deus. A semente da fé é colocada dentro de nós pelo próprio Deus. Faz parte da nossa natureza original que Deus formou. Por isso que nós vimos até na historinha da madrinha domingo passado, que antes da fundação do mundo, eu fui gerada por Deus. Você foi gerado por Deus. A nossa vida aqui na terra, ela é passageira e breve. Por mais que você vá viver 120 anos, amém? Com qualidade de vida, sem ficar vivendo lamentando, amarrado. Mas suponhamos que você viva uns 100 anos. A média é de 80 a 120. Ainda assim, a Bíblia diz que é como um grão de areia diante de todas as praias do universo. O tempo aqui na terra. Só que Deus não te mandou para cá à toa. A Bíblia não existe à toa. Tudo nela é importante, por isso está nela. Tudo nela é para mim, tudo nela é para você. Porque tudo fala de consequências. Consequência de atitude e consequência de passividade. E o tempo que você está aqui na terra, Deus tem um propósito na sua vida. Todos nós. E o propósito de Deus na nossa vida é fazer a glória dele ser vista na nossa história. É fazer a nossa vida testemunhar o poder de Jesus. Então, o nosso tempo aqui tem que ser vivido reinando em vida com Cristo. Por isso que está escrito isso, reinar em vida com Cristo. Por quê? Porque tem que viver um reino aqui na terra. E quem vai te dar o reino dos céus aqui na terra? O dono dos céus e da terra, que é Deus. Aí você quer lutar com a força do seu braço. Mas eu sou inteligente. Tá bom, eu também sou. Nós somos, nossa mente é de Cristo. Mas não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Olha que maravilhoso esse Salmo 67. Marca aí na sua Bíblia. Diz assim: que Deus seja misericordioso e nos abençoe. Que a luz do seu rosto brilhe sobre nós. Ou seja, glória, né? Que a nossa vida seja para a glória de Deus. Que teus caminhos sejam conhecidos, ou seja, o que Deus fez na minha vida que seja conhecido. Por que Deus quer que você projete, que eu projete? Para que tudo que você alcançar, Deus seja visto pelo caminho que Ele te fez caminhar, pelo trajeto que Ele te fez seguir.
e tua salvação entre as nações de toda parte. Que os povos te louvem, ó Deus, sim, que todos os povos te louvem. A palavra de Deus diz que toda a criação, a natureza, os animais, a atmosfera, os seres humanos, que é a máxima criação de Deus, toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação da fé, a atitude da fé dos filhos de Deus. Por quê? Porque Deus faz tudo conspirar em favor do justo. Deus faz tudo conspirar em favor daquele que é fiel. Que o mundo inteiro cante de alegria, pois o Senhor governa os povos com justiça e guias as nações de toda a terra. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. Então, repita comigo, então. Ou seja, depois que tudo se tornou Deus na sua vida, o princípio, o meio, o fim, a base, o percurso e o objetivo final, tudo. Então a terra dará suas colheitas, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará ricamente. Sim, Deus nos abençoará. Isso aqui para mim é muito forte. Deus nos abençoará, e todos os habitantes da terra o temerão. Davi, ele era temido pelos seus inimigos e pelos seus amigos, porque todos viram de onde Deus tirou Davi e onde Deus colocou Davi. Todos viam em Davi que a mão do Senhor o levantou, o colocou por cima. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo para você. Ele está dizendo para você, se prepare, porque todos verão onde eu vou te colocar. No final desse ano, você terminará como o melhor ano da sua vida, por cima, bem sucedido, e a glória de Deus brilhará no teu rosto. Aleluia! Oh Deus, que maravilha, Jesus. Para encerrar, Efésios 3, versículo 20, que tem tudo a ver com esse tempo que nós estamos vivendo, que é maravilhoso. Sabe, irmão, eu quero te falar uma palavra em nome de Jesus. Não queira ser uma vítima. É uma opção, sim. É uma opção. Sim. Eu sou vítima da realidade do mundo. Eu sou vítima do que me fizeram. Eu sou vítima das minhas más escolhas no passado. Eu estou velho demais. Eu estou cansado demais. Eu sou jovem demais. Cuidado com as desculpas, com as explicações furadas que o inimigo tenta convencer você. Os seus pensamentos têm que ser o que estão na palavra de Deus, naquilo que edifica, naquilo que constrói. Pensamento como Cristo, de grandeza, do poder de Deus, do propósito, que é maior do que você mesmo, que é a obra de Deus realizada na sua vida. Não queira ser uma vítima. Ninguém admira uma vítima. Ninguém quer ser uma vítima. As pessoas admiram pessoas poderosas. Tem gente que acha que Deus é poderoso. Eu já ensinei isso aqui. Quem acha que Deus é poderoso? Você é poderoso. Você é poderosa. Oh, sim! Não diminua o poder de Deus. Ele é todo poderoso e você é a imagem e semelhança do todo poderoso. Você tem poder e o seu poder se chama fé. Fé no Deus que tudo pode. Fé no Deus que faz o impossível. Mas você tem que crer. Sabe, não basta fazer por fazer. Se for fazer por fazer, não faça. Tem que viver. Tem que crer. Tem que
mexer na sua estrutura. Olha isso aqui. Efésios 3, 20. Marca na sua Bíblia. Maravilhoso isso aqui, gente. Meu Deus, aleluia. Aquele que é capaz. Eu não sou capaz, apóstolo. Eu não tenho capacidade, irmão. Eu também não. Eu também não. Já caminhei muito até aqui. Sei que muito mais eu tenho pela frente. Mas não é pela minha capacidade. Não é pela minha força. Mas pela força daquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Peça a Deus sabedoria. Sabedoria não vem com a idade. A gente vê muita gente que está envelhecendo e não está ficando sábia. E a gente vê muitos jovens maduros na fé. Porque a sabedoria é um dom que vem de Deus. A sabedoria é a capacidade de você saber fazer boas escolhas em Deus, entender o tempo, entender o derramar do Espírito para cada tempo que nós estamos vivendo. Não existe projetar o seu ano lá no final do ano, no meio do ano. Este é o mês de Abraão. E Jacó aprendeu com Abraão que o sacrifício coloca Deus em primeiro lugar e move o sobrenatural. Eu estava ouvindo um testemunho que o apóstolo me mandou de uma irmã que eu nem sei de onde é. Maravilhoso, maravilhoso de um tanto que eu fiquei assim, impressionada. E eu tenho ouvido muitos testemunhos das primícias. E ela contava, até engasgando de tão emocionada, para o apóstolo e para mim, que ela deu as primícias dela, o salário dela todo de primícias, ela estava endividada. E ela contando com muita gratidão a Deus, que quando chegou no final de janeiro, ela não só pagou todas as dívidas dela da faculdade, dívidas pessoais que ela tinha contraído ao longo desse período de pandemia, que a coisa apertou financeiramente para ela, mas pelo fato dela ter honrado a Deus com as primícias. Inexplicavelmente, ela terminou janeiro com todas as dívidas pagas e conseguiu reformar toda a casa dela dentro de um mês. Isso é impressionante, meu Deus! Sabe, isso é fé. A falta de decisão, a falta de postura na fé, tem levado muita gente a viver anos no mesmo lugar, tem levado muita gente a viver uma vida regada de frustração, de lamento, de perdas, de vazio, porque não se posiciona em Deus. Deus não brinca de ser Deus. Eu creio na palavra de Deus e eu vivo o sobrenatural de Deus na minha vida, porque se eu me submeto à palavra de Deus, então eu vivo o que os outros não vivem. Eu venço onde os outros perderam. Eu vou alto como uma águia, enquanto tem um monte de galinha ciscando para trás. Você não é mais um na multidão, irmão, irmã. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe aqui para fazer uma expansão na sua mente. Ele está abrindo a sua mente. Ele está ampliando a sua visão. Porque o que Ele está pronto para realizar, Ele vai fazer na vida dos que creem. E é infinitamente mais do que você imaginou, pensou, projetou, confiou. O que você tem que fazer é entregar e descansar. Se coloque de pé no seu lugar.
Você que está com a sua folha dos projetos, eu quero que você pegue na sua mão, porque você vai escrever nela os seus sonhos, você vai escrever nela os seus projetos. E você que não tem, eu queria pedir aos nossos pastores, aproveitar a honra de tê-los aqui, com os irmãos dos santuários que vieram, para passar com a folha dos projetos. Eu quero que você olhe para essa folha dos projetos e idealize, como que eu quero chegar no final desse ano? Eu não creio num Deus limitado, eu sou limitado, Deus não. Aquilo que eu não consegui, Deus consegue. Aquilo que eu não posso, Deus pode. Aquilo que eu não faço, Deus faz. É nisso que eu creio. E eu quero que você se posicione e fale para Deus: Senhor, o Senhor é a base, o Senhor é o meio e o Senhor é o objetivo final. Eu quero que a minha vida glorifique ao Senhor. Eu quero que todos olhem para mim e vejam que foi o Senhor que fez. Eu quero que todo mundo olhe para mim e veja que não fui eu que fiz, porque tudo estava cooperando para eu não conseguir, mas eu consegui. Eu venci onde os outros perderam, porque foi o braço forte do Senhor que fez acontecer na minha vida. Eu quero que você levante aos céus e fale com Deus: Senhor, o Senhor sabe tudo que eu tenho vivido, tudo que eu tenho passado, e eu coloco a minha vida em tuas mãos e vou descansar no Senhor. Eu vou colocar aqui os meus projetos de vida, aquilo que eu já tentei e não consegui sozinho. Agora eu vou projetar como essa atitude de fé, porque eu sei que quem vai fazer é o Senhor. Levante aos céus e fale com Deus agora, faça a sua oração. Peça a Deus pela sua saúde, pela sua família, pelo seu trabalho. Projete sonhos. Projete sonhos grandiosos na sua empresa, no seu salário. Se você quer se realizar no amor, projete, coloque nas mãos de Deus. Deus vai encurtar os prazos. Deus vai encurtar os prazos. Ele é quem vai te entregar, aleluia. O que você quer? Fala com Deus: Senhor, tem coisa que não é só o que eu quero, meu Pai, tem coisa que é necessidade. O Senhor está vendo a minha realidade, e eu preciso que o Senhor faça na minha vida. Eu preciso que o Senhor faça, e eu não quero pouco não, eu quero infinitamente mais. Eu sou filho, eu posso pedir, porque se eu pedir o Senhor vai me dar, está escrito. Eu quero infinitamente mais. Senhor, eu ligo no céu agora a oração deste teu filho, desta tua filha no santuário. O Senhor sabe tudo o que se passa na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Antes mesmo de falarmos, o Senhor já sabe. Então eu passo para as tuas mãos e consagro ao Senhor o propósito, a decisão, a firmeza deste meu irmão, desta minha irmã, em confiar no Senhor, o caminho que esta pessoa vai seguir neste ano, porque é o Senhor quem realizará. Em nome de Jesus eu ligo no céu esta oração, eu ligo no céu este coração, esta mente, e peço que o Senhor olhe para a atitude de cada irmão com poder, responda, meu Pai, e realize infinitamente mais do que nós projetarmos, pedirmos, imaginarmos, pensarmos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.